O apóstolo João descreve Jesus como a fonte de toda a vida, a luz que ilumina cada ser humano. Mas essa luz, que é a essência da existência, muitas vezes é rejeitada por aqueles que mais precisam dela. E você, como tem respondido a essa luz? Você tem permitido que Cristo transforme sua vida ou tem vivido nas sombras, longe da sua presença? Este é o momento de refletir profundamente sobre o convite de Jesus, que não apenas oferece a vida eterna, mas deseja ser a razão e o propósito da sua existência. Aproveite o estudo da lição da escola sabatina dessa semana. Você já parou para refletir sobre o significado de Jesus ser a fonte da vida? Em João capítulo 1, verso 1, o apóstolo declara que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este mesmo Verbo, que é Jesus, é descrito em João 1,4 como aquele em quem estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui a palavra vida vai além do simples existir. Ela aponta para a vida eterna, divina e autoexistente. Cristo possui vida em si mesmo, significa que ele não depende de nada ou ninguém para viver. Ele mesmo afirma em João 10,17, eu dou a minha vida para a retomar. Essa vida plena e eterna é a mesma que ele deseja conceder a você, não uma existência comum, mas uma vida cheia de significado, cheia de paz, cheia de propósito e que culmina na vida eterna que ele te dá. Lembre-se das palavras de Jesus em João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio ao mundo por amor, para que você tenha não apenas uma existência terrena, significativa, mas a garantia da vida eterna. Por isso, João 3,16 proclama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto para que os israelitas fossem salvos, Cristo foi levantado na cruz para tomar o nosso lugar. Ele carregou a penalidade do pecado que nos condenava para que pudéssemos receber a vida que somente Ele possui. É a esse sacrifício que você é convidado a olhar pela fé. Quando muitos discípulos o abandonaram, Pedro fez uma declaração marcante, João 6,68. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Essa resposta não foi apenas uma confissão de fé, foi um reconhecimento de que, fora de Cristo, não há esperança ou salvação. Jesus não apenas oferece a vida eterna, Ele é a própria vida, João 14,6. Ao declarar ser o pão da vida em João 6,35, Ele nos lembra que sua morte e ressurreição são o único sustento capaz de satisfazer a fome espiritual da humanidade. Mas como podemos receber essa vida eterna? Jesus responde em João 3,15 e 16, dizendo que ela é concedida àqueles que creem nele. Essa fé, no entanto, não é algo passivo. É uma entrega total, uma decisão diária de permanecer em suas palavras e caminhar em obediência. Você tem buscado essa vida que Cristo oferece? Ele nos chama para uma comunhão constante, para que através da fé e da obediência recebamos a salvação e vivamos a plenitude do seu amor. Amigos, Cristo foi tratado como nós merecemos, para que pudéssemos ser tratados como Ele merece. Foi condenado por nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que pudéssemos ser justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Cristo está à sua porta, Ele tem palavras de vida eterna e deseja que você as ouça e as aceite. A escolha é sua. Para onde você irá? Você já refletiu sobre o que significa nascer de novo? Jesus nos ensina que esse processo envolve uma transformação profunda, realizada pela ação divina e nossa decisão de crer. João 12,13 explica que, para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos primeiro receber a Cristo, ou seja, acreditar nele. Essa fé nos concede o poder de sermos transformados, não por esforço humano, mas pelo próprio Deus. Nascer de novo é um milagre da graça. Não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma renovação completa do coração. Jesus enfatiza em João capítulo 3, verso 5, que para entrar no reino de Deus, precisamos nascer da água e do Espírito. Esse novo nascimento é concedido pelo Espírito Santo, que ilumina nossa mente e desperta a nossa fé. A fé, por sua vez, é um dom divino. Como afirma Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Entretanto, amigos, Deus não força ninguém. Ele espera que você tome a sua decisão. Aceitar a Cristo como seu Salvador é mais do que um ato intelectual, é uma entrega total.
A fé verdadeira nos leva a aceitar a palavra de Deus como a lâmpada para os pés e luz para o caminho. Este tipo de fé nos guia a uma vida transformada e nos leva a viver na luz de sua palavra. Infelizmente, muitos rejeitam a fonte da vida. João 1,11 descreve esse cenário. Veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Essa rejeição não é apenas uma negação verbal, mas uma escolha de viver nas trevas, longe da luz de Cristo. Rejeitar Jesus significa abrir mão da única esperança de salvação e da plenitude de vida que Ele pode oferecer. Pense na história dos espias enviados a Canaã, descrita em Números capítulo 13, versos 23 a 33. 10 deles escolheram acreditar nas circunstâncias ao invés de confiar em Deus. Eles se deixaram dominar pelo medo e rejeitaram a promessa divina. Somente Josué e Caleb decidiram agir com base na fé. Essa diferença de perspectiva nos ensina que, ao rejeitar a palavra de Deus, limitamos o poder dele em nossa vida. E você? Tem se apoiado em suas circunstâncias ou confiado na promessa divina? A dúvida nos afasta da luz, mas a fé nos conecta à vida eterna. Cristo nos convida a andar pela fé e a rejeitar qualquer pensamento que nos leve a questionar suas promessas. Aqueles que confiam em Deus enfrentarão todos os desafios com a força que vem do alto. Jesus nos dá uma escolha: crer e viver, ou rejeitar e perecer. Ele declarou em João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Essa não é uma ameaça, mas uma realidade espiritual. A rejeição de Cristo nos deixa vulneráveis às trevas deste mundo e nos separa da vida que somente Ele pode dar. Rejeitar a luz foi o erro de Eva no jardim do Éden. Ela escolheu acreditar nas palavras da serpente em vez de confiar na palavra de Deus. De forma semelhante, cada vez que você escolhe confiar em seus próprios pensamentos ou na opinião do mundo, em vez de na Bíblia, corre o risco de repetir o mesmo erro dela. Cristo, no entanto, mostrou um caminho diferente. Quando tentado no deserto, ele respondeu: está escrito. Você está disposto a seguir o exemplo de Cristo e confiar na palavra de Deus, mesmo quando tudo parece contrário? A escolha é sua. Cristo está de braços abertos esperando que você decida por Ele e pela vida eterna. Diante de você está a escolha mais importante que alguém pode fazer: aceitar a Cristo como a luz que conduz à vida eterna ou rejeitar a única fonte de verdadeira esperança. Jesus, que entregou tudo por você, espera ansiosamente pela sua decisão. Lembre-se de suas palavras: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14,6. Que decisão você tomará hoje? A resposta a essa pergunta determinará não apenas o seu presente, mas também a sua eternidade. Cristo está chamando você. Você está disposto a atender?